calmaria dos democratas, a calmaria da população americana, dizem que é resignação. Ok, Trump, o novo Nero, o incendiador do mundo, voltou. Não temos o que fazer. Esta calmaria, esta aparente resignação, este mar calmo, né? Obama conversando com Trump, os democratas ali dando posse para ele gritando que vai fazer N decretos. Gente da esquerda aqui inventando que ele pode proibir a palavra desinformação. Uma série de labaredas subindo o mundo. Gente, há algo chamado materialidade. Os filósofos do século 17 para 18 trabalharam muito com esta ideia, a ideia anti-ideia, ou seja, a ideia de que o mundo é material. Material no sentido de matéria, né? E material no sentido de relações entre pessoas que dá uma certa materialidade à vida. Esta materialidade, que alguns chamam de arrealidade, está posta na frente de Trump. Do mesmo modo que quando os democratas assumem o governo, não se consegue fazer uma revolução, também Trump, mesmo tendo maioria no Congresso, não conseguirá fazer os Estados Unidos virarem um campo de concentração. Vamos fazer uma pergunta para o trabalhador americano. Caro trabalhador americano, você está mesmo disposto a lavar a privada do seu vizinho? Uma pergunta para a classe média americana, que é uma enorme classe média. Vocês estão todos dispostos a limparem as próprias privadas? Uma pergunta para o Estado americano. Estado americano, você está preparado para uma escassez de mão de obra e, portanto, uma elevação de salários e talvez inflação? Uma pergunta para o próprio Trump. Você está preparado, Trump, para uma reação mundial a respeito de separação de famílias? Essas são as perguntas que as relações sociais, as relações materiais, a materialidade do mundo já coloca de cara para Trump quando ele começar as deportações. Acaba a mão de obra barata rapidamente? O americano suporta isso? Não suporta do ponto de vista das tarefas, não suporta do ponto de vista do encarecimento da mão de obra, não suporta do ponto de vista da inflação e não suporta a pressão externa quando as crianças começarem a chorar por conta de seus pais serem separados delas. Trump tem 4 anos, ele não tem 8, como na maioria das vezes os presidentes têm. O Congresso
americano republicano vai bancar a deportação diante de todos esses elementos contrários? Não vai ser tão fácil como o Trump está pensando, porque Trump às vezes transporta uma realidade da fronteira mexicana com o Texas para todo os Estados Unidos, o que não dá certo. A segunda questão que fica para Trump é uma retórica babaca em cima de questões de trans, de homossexuais, antifeminista. Isto realmente muda alguma coisa nos Estados Unidos para valer? Ou, na prática, no dia a dia, só aumenta os embates jurídicos, fazendo com que alguns estados se preparem para receber as leis federais com mais advogados, mais causas perdidas para os estados diante da reclamação das minorias. Será que Trump realmente quer essa dor de cabeça? Terceiro ponto. Há uma série de leis conservadoras que já existem nos estados. Por exemplo, as cotas, a política afirmativa, não é Trump que vai tirar, ela já foi tirada. Ela foi tirada agora. Durante o governo Biden, as universidades pararam com esta política, até porque, né, a cada época, por conta de eleição de reitores e por conta de pressão de movimentos e por conta da realidade de cada estado, isso se diversifica muito. Quarto ponto. Será que a retórica anti-Europa, anti-aliados, a retórica protecionista, ela efetivamente cumpre algum papel na agenda americana? Ou é apenas uma retórica, como eu já disse, os próprios conselheiros econômicos do Trump, é uma retórica para começo da conversa. Depois a gente ameniza, porque comprar e vender é uma questão de acordo. E se o mundo resolver não negociar tanto com os Estados Unidos, nós começar a negociar com Índia, China, Paquistão, que são populosos. O Brasil, por exemplo, apesar de não ser um bom exemplo, né, negocia hoje com a China. Aliás, não é um bom exemplo, porque o Brasil poderia ser exportador para a China, não é? Ele virou um importador de manufaturado e um exportador de arroz e feijão, de soja. Ou seja, o Brasil é o pior exemplo possível, porque virou um fazendão chinês e não mais um fazendão americano ou europeu. Ora, agro é pop, né? Não é pop. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que o protecionismo tem limites. E quinta questão. Será que os ricos do mundo estão precisando da revolução de Trump? Ou os ricos do mundo estão muito contentes com o neoliberalismo vigente? Porque durante esse período de 2 anos para cá, o número de ricos cresceu tanto que teve que fazer uma divisão no mundo entre ricos e super ricos. E a concentração de renda foi tamanha que a disparidade entre o pobre e o rico está no patamar de 1990, quando o neoliberalismo começou. Resultado: os ricos não precisam da revolução de Trump. Eles vêm tendo sucesso dentro do neoliberalismo exercido. Por essas 5 questões e mais outras, a realidade material não vai ceder a Trump tão fácil. Mas ele vai continuar com uma retórica
Do mesmo jeito que antes ele queria guerrear contra a Coreia e nunca fez nada, ou invadir a Venezuela e nunca fez nada, ele vai dizer que vai anexar o Canadá, a Groenlândia, ele vai até fazer sexo anal com Putin e tudo aquilo que o bolsonarista e o eleitor dele gosta para ouvir, mas não vai fazer nada. Nada. Nadinha. Ele vai claudicar e manter essa retórica. E quanto mais ele falhar, mais a retórica aumenta. Não é o fim do mundo, gente. Muito menos é o fim do mundo por catástrofe nuclear por conta de Trump. Pode ser por outras coisas. Bem, mas eu acho que interessa para uma parte da esquerda ainda e para uma parte da direita dizer que é o fim do mundo. A direita dizer que, nossa, né, agora sim, Trump é tão poderoso que vai tornar Bolsonaro elegível de novo. Uma mentira que é tão tosca que mostra que o Bolsonaro não é o Nicolas. Ele não sabe mentir. E por parte da esquerda, a ideia de que Trump vai destruir tudo, como se ele pudesse. O apoio das Big Techs a Trump é um apoio que viria para a Kamala. Viria para qualquer um. As Big Techs não querem entrave governamental, porque elas precisam manter o maior controle sobre as inteligências artificiais que elas estão criando, e isso não pode ter censura interna, só pode ter controle interno. Elas fariam isso com qualquer outro governo e ofereceriam o mesmo dinheiro para qualquer outro governo. Inteligência artificial hoje depende de abertura total da linguagem humana. E é isso que se vai ter, com todas as consequências desgraçadas possíveis. Aí sim, neste ponto sim, nós deveríamos estar bem preocupados. Bem preocupados mesmo. Lula tomou a melhor medida possível em relação a isso. Sem celular na escola. É nossa chance. Essa é a nossa chance. Não se deixe levar por patotinhas da esquerda progressista, de canaizinhos de gente vagabunda que não estuda. Muito menos pela euforia de Trump. Em bolsonaristas e trumpianos. As coisas são sempre muito mais difíceis do que o blá 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 de quem assume governo. Daqui a pouco a gente volta.